Você já parou para pensar qual o melhor jogo já feito? Qual que é o melhor para você? Cada um pode apontar um game diferente, e seja qual for, é justo. Mas você já parou para pensar por que você chegou nessa conclusão? O que te fez definir o seu jogo favorito como o melhor do gênero ou do mundo? O título do vídeo foi para chamar a sua atenção para um papo sobre como as empresas de jogos enxergam você e como elas fazem para você acreditar que um jogo é perfeito para os seus gostos. O melhor já feito no gênero, como muitos fora da bolha de jogadores tradicionais de jogos de luta estão falando nesse momento que Street Fighter 6 é. E eu tenho certeza que você nunca pensou no que eu vou te mostrar agora. Por isso, um bom ponto de partida é buscarmos entender a provável maior dúvida do momento. Porque, mesmo com tantas reclamações, pay-per-view e coisas pra melhorar, Street Fighter 6 faz tanto sucesso a ponto de praticamente monopolizar o gênero de jogos de luta atualmente. Eu poderia fazer aquele vídeo jogando pra galera, falando que é um jogo divertido, porque a franquia é famosa, porque tem gráficos lindos e tal. Mas na verdade, embora tudo isso não deixa de ter um pouco de verdade também, o segredo dos games é sobre jornalismo, não sobre mais do mesmo. Por isso, se inscreva aí e deixe um like para apoiar, por favor, e deixa eu te mostrar os 3 tópicos que fizeram Street Fighter 6 ser apontado por muitos como o melhor jogo de luta da história, com uma visão única sobre esse incrível tópico raramente discutido no YouTube. Bora? A resposta simplificada é coragem de pôr a cara a tapa para investir onde os outros jogos têm medo. Vamos lá. Segundo o resumo da conferência oficial para o relatório financeiro trimestral da Capcom, em janeiro de 2026, quando perguntada por que Street Fighter 6 está indo tão bem em vendas, a primeira coisa que a Capcom respondeu foi: as medidas direcionadas a novos segmentos de usuários têm sido eficazes, resultando em um aumento no número de usuários adolescentes. Mas que medidas são essas que estão sendo aplicadas? Eu já te mostro. Na verdade, essa explicação da Capcom representa muito bem os 3 tópicos sobre os jogos de luta atuais, pois fala não apenas do sucesso do Street Fighter 6, mas também do objetivo do desenvolvimento e principalmente que os novos jogadores estão crescendo jogando Street Fighter 6 e tornando o jogo o futuro dos jogos de luta, tomando o lugar que era de Mortal Kombat. Mas a primeira coisa que temos que comentar é o fato de, basicamente, terem admitido que o jogo não é um sucesso, como se ninguém soubesse. Só que é aqui que tem o primeiro problema. Em entrevista a Uma Technology, o presidente da Capcom, Haruhiro Tsujimoto, falou que a meta de vendas de Street Fighter 6 era de 10 milhões de cópias vendidas. Até a gravação desse vídeo, o jogo ainda está na casa dos 7 milhões. Mas então, por que verdadeiramente Street Fighter 6 já é considerado, mesmo assim, o maior sucesso do gênero nos últimos anos? Porque o sucesso de Street Fighter 6 é diferente do que a maioria pensa. O que define um jogo como um sucesso não é a quantidade de cópias vendidas dele, e muito menos o número de jogadores online na Steam, como muitos acham. Na real, isso nem faz sentido, porque o PC é a plataforma menos usada para jogar videogame. Para a parte financeira das empresas de games, que é a principal para a sobrevivência e crescimento dela, o que realmente importa é o que a indústria chama de ARPU, ou Ticket Médio, que é quanto cada um de nós, jogadores, gasta em média com um jogo, incluindo o preço de jogo, DLCs, personagens, skins, passes de temporada, microtransações e etc. E não é usado simplesmente o preço cheio dos games. Promoções também entram nesse cálculo, porque muita gente não compra no lançamento. Além disso, cada país tem um preço diferente, cada plataforma tem valores diferentes, cada moeda de cada país tem poder de compra diferente e cada jogador compra conteúdos extras diferentes. É por isso que jogos como Star Wars Battlefront 2, que vendeu mais de 7 milhões de cópias no lançamento, e Final Fantasy VII Rebirth, que ficou entre os 20 jogos com mais cópias vendidas naquele ano, foram considerados fracassos por suas desenvolvedoras. Pois o sucesso de um jogo não é definido pelo público, mas sim pelos objetivos internos da empresa. E pode ser uma ou mais coisas entre, por exemplo, lucro em um determinado período, pagar o custo de desenvolvimento, atingir metas de um relatório financeiro, fortalecer uma marca, divulgar uma franquia, revitalizar uma série antiga e muito mais. Então, qual é a meta de sucesso de Street Fighter 6? Segundo Takayuki Nakayama, o diretor do game, em entrevista ao Walker Plus,
acontece? Os jogos anteriores da franquia agradavam principalmente jogadores de 35 a 45 anos. Por isso, durante a produção do game, o nosso objetivo era atingir um público mais jovem, mas alcançar isso não foi fácil. Como desenvolvedores, buscamos melhorar a acessibilidade para tornar o jogo acessível e divertido para mais pessoas. Disse ele pouco depois de comentar que, com isso, o jogo vendeu bem mais e diminuiu a média de idade dos jogadores para a faixa de 20 anos, renovando o público. E é por isso que o jogo é considerado um sucesso, pois está cumprindo o objetivo de criar uma grande nova geração de jogadores de Street Fighter. O número de cópias é só uma consequência disso. Mas é agora que entra a pergunta: por que essa mudança no foco do jogo? E que mudanças foram essas? É aqui que a Capcom busca saber sobre quem é você. E como que faz isso? Através dos números. Eles o que vão fazer é você descobrir o jogo que você vai achar que é o melhor do mundo, se sentir representado, encontrar aquele personagem com quem você se identifica tanto, ou até fazer aquele combo que te deixa super satisfeito. É no segundo tópico agora que a chapa esquenta de verdade. Quando Street Fighter 6 muda tudo, trocando os protagonistas para jovens descolados, coloca poderes com muitas cores bastante saturadas, mecânicas fáceis, com alta recompensa, faz collabs com franquias populares, inclui avatares cheios de roupinhas e muito mais, não é apenas estilo, é o foco no objetivo do sucesso. E como é que a Capcom fez isso? Tentando agradar você. Às vezes não é exatamente você que tá ouvindo, mas a maioria no mundo, pois a Capcom não sabe exatamente quem é você como pessoa, mas sabe o que você gosta. E como ela sabe disso? Quem é essa tal maioria do mundo? É aqui que entram as famosas pesquisas de mercado. E elas indicam como é o que quer e principalmente como fazer o jogo perfeito para agradar quem tem que ser agradado para atingir a meta estabelecida para o sucesso do jogo. Com isso, eu te apresento o perfil do jogador médio de videogame 2026. Ele está geralmente na faixa dos 30 anos, gosta de jogar cerca de 4 gêneros diferentes e por menos de 20 horas por semana em média, principalmente em smartphones, mas não apenas neles. E a maioria prefere focar em experiências single player offline apenas. Indo bem mais a fundo, uma relevante pesquisa mostrou que menos de 20% dos jogadores apenas possuem motivação competitiva forte. Além disso, mais de 60% dos jogadores jamais jogaram sequer uma partida em um modo ranked na vida. E dos que entram, quase 50% dos novatos nisso abandonam a ranked após apenas uma tentativa. Essas pesquisas indicam que a grande maioria dos jogadores não joga para competir, mas para relaxar, se divertir, explorar conteúdo e acompanhar histórias. Esse é o perfil chamado pela indústria de jogador casual, ou seja, os jogadores hardcore representam apenas uma pequenina fração do mercado. Isso aparece claramente quando olhamos, por exemplo, os dados do suposto gênero mais competitivo do mundo, os jogos de luta. Conquistas relacionadas a ranked em games do gênero costumam ter menos de 20% de participação apenas, segundo dados de jogadores em famosos fighting games na Steam. Embora milhões de pessoas consumam jogos de luta, segundo o eCharts, estima-se que existam apenas pouco mais de 12 mil jogadores profissionais ou semi-profissionais ativos em jogos de luta no mundo. Ou seja, a base competitiva é minúscula em comparação aos milhões de jogadores de fighting games. E isso explica porque cada vez mais, praticamente todos os jogos de luta tentam de alguma forma agradar, mesmo que minimamente, jogadores casuais com conteúdos como modo história, anime, modo arcade, desafios, minigames, RPG, conteúdos offline em geral e etc. A diferença de Street Fighter 6 para os outros foi no quanto ele focou no público casual para alcançar esse sucesso. É só reparar, por exemplo, a quantidade de collabs e roupinhas que tem para os avatares e a quantidade de roupas que são lançadas por ano para personagens
personagens usados no competitivo, como Ken e JP, por exemplo. Aliás, o World Tour em si é outro jogo completo dentro do Street Fighter 6, focado unicamente em prender os casuais por centenas de horas, ensiná-los a jogar e se apaixonar por jogos de luta. Na verdade, uma correção, fazer eles se apaixonarem por Street Fighter apenas, porque ele é o único que faz isso por todo esse novo e gigantesco público, o que o torna extremamente forte para o futuro, já que concentra a maioria dos novos jogadores com ele, fazendo-os achar que Street Fighter 6 é o melhor jogo de luta do mundo, exatamente por ser o único que os entende. Esse é o grande ponto de virada dessa história, e que nos leva à pergunta do terceiro e último tópico. Mesmo com todos esses dados públicos e comprovações de sua eficácia, porque nesse quesito, os outros jogos não simplesmente são como Street Fighter 6? Esse não é o caminho do sucesso? Segundo diversas pesquisas, quem gasta mais dinheiro nos jogos são, em menor escala, os mid-core, que é um meio termo que não é dedicado, mas às vezes topam online sem pretensão de progredir, e principalmente os jogadores hardcore e de longa data no gênero. E é aqui que os olhos dos engravatados dos estúdios brilham, pois além desses gastadores, existe também um fenômeno muito curioso que a indústria ama de paixão, os chamados whales. Em jogos free-to-play e live service, como praticamente todos os jogos de luta vêm se tornando com as seasons de personagens e muito mais, cerca de 1% dos jogadores pode gerar mais da metade da receita total de um jogo com microtransações. São os chamados whales, ou baleias em inglês. Esses jogadores gastam centenas ou até milhares de dólares no mesmo game. Como a extrema maioria desses que fazem isso são, segundo pesquisas, homens entre 18 e 24 anos que gostam de skins, fazem questão de mostrar status no jogo e são principalmente jogadores hardcore, as desenvolvedoras criam mecânicas de gameplay extremamente profundas e competitivas para agradar e fidelizar apenas esse pequeno grupinho e assim garantir lucro mais facilmente, mesmo que isso afaste todo o resto dos jogadores, incluindo novatos e casuais, destacando muito mais competitivos e eventos do tipo e lançando várias skins, passes de batalha e season pass de conteúdo para serem vendidos regularmente, buscando muito mais fidelizar os 1% super gastadores pelo máximo de tempo possível, mesmo que isso deixe o cenário sem muita evolução e renovação de público por muitos anos. Você já deve ter reconhecido essa estratégia já considerada retrógrada em um jogo ou outro por aí. Dead or Alive, por exemplo, fez isso com maestria por anos, ou seja, foco no dinheiro como objetivo de sucesso, não como consequência dele. Mas há uma outra questão muito importante também, que pra mim é a que mais faz diferença nisso tudo. Segundo o lendário produtor Tokuro Fujiwara, o diretor Shinji Mikami foi escolhido para comandar a criação de Resident Evil, não porque ele seria supostamente versado em jogos de terror, muito pelo contrário. Na época, Mikami fazia jogos licenciados da Disney para Capcom, além de ser extremamente medroso na vida pessoal. E exatamente por isso ele teria a vivência para reconhecer o que realmente daria medo em uma pessoa ou não, se tornando assim perfeito para o cargo de diretor no famoso jogo de terror da Capcom. Mas a maioria dos jogos de luta por décadas fez exatamente o contrário. Se você reparar, boa parte dos produtores, diretores, lead designers e etc. no desenvolvimento de fighting games são pessoas que são ou eram dedicadas a jogos de luta anteriormente, vários deles até profissionais, ou seja, hardcores, o que dificulta para eles entenderem o que o casual, que é a maioria, quer e gosta, evitando de apostar neles. E é aqui que está o segredo do sucesso de Street Fighter 6. Embora tenha o Shuhei Matsumoto, um ávido jogador competitivo de jogos de luta, equilibrando o desenvolvimento e cuidando de elementos mais hardcore, o principal nome que comanda a produção de Street Fighter 6 é Takayuki Nakayama, que segundo o currículo dele mesmo, veio de jogos casuais de
franquias como Kirby, Pokémon e Zelda, onde fez carreira como um designer elogiadíssimo, ou seja, usou sua vivência para criar um jogo que também agradasse verdadeiramente a todo esse público casual que pouco era alcançado pelos outros jogos de luta. Ele é a arma secreta da Capcom. Nakayama, na verdade, apenas é um exemplo dessa mudança de mentalidade no mercado recente, pois ele não é o único. Quer um exemplo? O produtor do novo jogo de Virtua Fighter, franquia conhecida por seu altíssimo grau de dificuldade, já falou publicamente algumas vezes que vai retirar mecânicas profundas de gameplay e focar em converter casuais para o game, a fim de criar uma nova base de jogadores, assim como o Street Fighter 6 faz. Isso, por mais que desagrade alguns, na verdade nem de longe é dispensar ou excluir jogadores veteranos, pois exatamente por amar a franquia, eles geralmente continuam nela, somando os números. É só ver o crescimento de Guilty Gear Strive, por exemplo. O fato é que muitas empresas finalmente perceberam o público muito maior dos casuais, entenderam que eles também fazem parte da estratégia para o sucesso de um jogo de luta. Por isso começaram a ter coragem de investir neles com novos conteúdos offline diferenciados, comandos e mecânicas facilitadas e muito mais. Isso vem dando resultado para o gênero. Na data de gravação desse vídeo, por exemplo, dos 12 jogos de luta mais vendidos de todos os tempos, 8 foram lançados de 2014 para cá, tendo vários deles convidados de outras mídias no elenco e controles simplificados para facilitar a jogabilidade. E, embora seja um grande desafio equilibrar no gameplay ao mesmo tempo as exigências dos hardcore para competir e a acessibilidade para os casuais para se divertirem, a tendência é cada vez mais vermos essas facilitações nos próximos jogos do gênero a serem lançados. Por esse olhar que os casuais que Street Fighter 6 e cada vez mais jogos vem fazendo, vem realmente dando resultado para nós fãs do gênero. Após décadas, finalmente temos um aumento perceptível de jogadores de jogos de luta, ou seja, público, clientes, consumidores. O que gera, por exemplo, mais campeonatos, oportunidades de negócios, empresas investindo em diversos segmentos, o que leva a mais organizações de esportes investindo, mais profissionalismo, jogadores sendo contratados, mais mídia, mais cobertura da imprensa, mais eventos para jogadores de jogos de luta, o que cria mais possibilidades de merchandise, holofotes, conteúdos online, jogos localizados para países como o próprio Brasil e muito mais que nós, fãs hardcore ou não, queremos. Mas o melhor resultado desse aumento de público é, com certeza, a chegada de mais jogos de luta para podermos jogar, curtir e aproveitar. Isso inclui novos continuações ou retornos dos jogos que eu e você gostamos. Vivemos talvez uma nova era de ouro do gênero graças a essas mudanças, cujo maior diferencial é Street Fighter 6. O que nos leva à grande conclusão. Street Fighter 6 pode não ser o mais divertido, o mais bonito ou com maior importância da história. Você pode até achar ele ruim, mas acima de qualquer outro gênero, mesmo com todos os seus defeitos, e não são poucos, Street Fighter 6 é definitivamente o produto mais completo já feito nos fighting games e o que melhor atende todo tipo de público disponível no mercado, abrindo oportunidades para mais coisas incríveis para os jogos de luta. E quem disse isso não fui eu, mas sim Haruhiro Tsujimoto, o presidente da Capcom, em entrevista a Famitsu. A série Street Fighter é um dos nossos principais títulos. É por isso que com Street Fighter 6 estamos tentando fazer tudo o que não conseguimos fazer antes. É por isso que estamos onde estamos hoje. A grande lição que Street Fighter 6 nos ensina é que você pode não gostar, mas ao invés de só criticar aquela mecânica facilitada ou ficar tentando marginalizar alguém por usar controle moderno, os jogadores veteranos precisam entender também o quanto essas facilitações e atitudes para agradar novos jogadores podem fazer crescer ou continuar o seu jogo favorito em âmbitos que poucos olham normalmente. E exatamente por se preocupar em oferecer isso, que para muitos jogadores casuais, Street Fighter 6 é o melhor jogo de luta já feito, pois provavelmente foi o único jogo que tiveram prazer em jogar, da mesma forma que tiveram quando jogaram grandes jogos de outros gêneros. Isso é um sucesso verdadeiro. E é por isso que eu te falo, se você gosta muito de jogar uma franquia,
franquia, seja ela qual for, se importe com o casual que aparece por aí, da mesma forma que o produtor de Street Fighter 6 se importa. Pois sem os casuais, o seu jogo favorito pode ter uma base diminuta de players, pode não ter continuação ou pode até cair no esquecimento. E é exatamente para evitar que isso aconteça que Street Fighter 6 e cada vez mais jogos parecem seguir a filosofia do gênio Masahiro Sakurai, criador do jogo de luta mais vendido de todos os tempos. Nem todo casual vai se tornar um hardcore um dia, mas todo hardcore um dia já foi casual. Pense nisso. Street Fighter 6. E pra você, qual o melhor jogo de luta de todos os tempos? Não tô perguntando o favorito, eu quero saber o melhor. E principalmente, por que você acha isso? Diga nos comentários, eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você ver mais coisas como essas análises, esses dados, essas informações que a gente acha tão importante repassar porque é muito raro na internet, infelizmente. E se gostou, deixa o like aí também, que isso ajuda de verdade. Tranquilinho? Então, muito obrigado a você por estar aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!